Caríssimos alunos de Teoria Geral do Processo, como estão? Um grande abraço para vocês e nesta aula daremos continuidade ao estudo do direito de ação. Na primeira aula nós vimos o conceito, uma concepção sobre o direito de ação, as teorias sobre o direito de ação, a natureza jurídica da ação e analisamos também o exercício da ação na esfera penal. Na aula de hoje vamos estudar os elementos caracterizadores da ação que vão permitir identificar e individualizar uma ação num caso concreto, bem como o que ocorrerá se houver identidade de ações. Pois bem, quando é proposta uma ação perante o Poder Judiciário, temos que o interessado pretende algo em face de alguém, de outrem, que é colocado no polo passivo, e esse algo pretendido, que é o pedido, baseia-se num fundamento que é tanto de natureza fática quanto jurídica, o fundamento do pedido ou a causa de pedir. Assim, para que possamos identificar uma ação individualizando-a, é necessário que saibamos quem é o autor ou quem são os autores, aqueles que compõem o polo passivo, o polo ativo da demanda, que estão movendo aquela ação judicial em face de uma ou de outras pessoas. Temos que saber também quem foram essas pessoas colocadas no polo passivo, né? Pode ser um réu ou podem ser vários réus. E o que está sendo pedido nesta ação em face dos réus, qual é a providência jurídica requerida pelo autor em face dos réus, bem como qual é o fundamento desse pedido, com base em que o autor requer aquilo em face do réu ou dos réus. Pois bem, esses, portanto, são os elementos identificadores da ação. Tá? Muitas vezes nós temos ações com o mesmo autor e o mesmo réu, pedindo-se até algo que tem a mesma natureza, como, por exemplo, uma indenização por danos morais. Então vamos supor que fulano propôs uma ação contra Beltrano, na comarca de Itamaraju, Bahia, pleiteando uma indenização por danos morais decorrentes de uma conduta ilícita praticada por Beltrano. Então, fulano contra Beltrano, indenização por danos morais é o pleito. Ok, o fundamento para o pedido, o fundamento para que haja condenação de Beltrano, para que ele possa indenizar fulano, é na ação o fato de ter sido feita uma ofensa em certa data, uma ofensa deferida por Beltrano contra fulano em certa data, e essa ofensa que foi numa área pública com várias testemunhas, humilhando, difamando, denegrindo a sua imagem perante as pessoas, é o que justifica, o que dá embasamento ao pedido formulado. E essa é a fundamentação fática. Tem-se, obviamente, que ele traz toda uma fundamentação jurídica, que é um ato ilícito, nos termos do artigo 186 do Código Civil, pelo que gera para o agressor o dever de indenizar a vítima, resguardando-se assim a sua imagem, nos termos do próprio artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal, né? E esse dever de indenizar também encontra respaldo no artigo 927 do Código Civil Brasileiro, e a extensão do dano deve ser apurada, arbitrada no caso, levando-se em conta as condições da ofensa, etc, etc, etc. Essa é a fundamentação trazida na petição inicial para que haja a condenação do Beltrano, réu, nessa demanda, para indenizar fulano, que é o autor. Pois bem,
Mas pode ser que tenhamos uma outra ação movida por fulano contra Beltrano, também pleiteando uma indenização por danos morais, mas por outro fato distinto. Pode ser uma compra que fulano fez na loja de Beltrano e em razão de vários fatores que ocorreram durante essa compra, ou pode ter havido talvez uma negativa de se conceder um crédito para fulano sem justificativa, etc, etc, etc. E aí enseja a propositura dessa ação, pleiteando indenização por danos morais. Pode até ser que nessa ação da compra tenhamos outros pedidos sendo formulados. Às vezes a compra foi concretizada, ou só que houve um vício no produto, comprou-se uma coisa, entregou-se outra, e aí ele pleiteia a devolução do valor, uma indenização pelos prejuízos causados por danos materiais e também uma indenização por dano moral. Ok. Então nós temos duas ações movidas pelo mesmo autor, pela mesma pessoa, fulano, em face do mesmo réu, Beltrano, nas quais nós temos uma identidade de pedido, pelo menos, mesmo que haja vários pedidos, e uma delas, um pedido é parecido, que é indenização por danos morais, mas o fundamento do pedido de indenização por danos morais em uma ação e em outra ação é um fundamento diverso. De forma que essas ações não são ações idênticas, são ações diferentes, podendo cada uma delas ser julgada e devendo ser julgada separadamente pelo órgão judiciário, inclusive podendo haver em uma delas uma decisão de procedência do pedido, condenando-se Beltrano a indenizar fulano, e na outra havendo um julgamento pela improcedência do pedido, julgando-se assim inexistente o dever de Beltrano indenizar fulano. Ok, então o primeiro passo que nós temos que dar aqui é identificar esses elementos de forma mais clara, que vão identificar a ação. O primeiro deles, nós vimos, é a identidade de partes. Edem partem, ou partem, é o primeiro elemento caracterizador. O segundo elemento caracterizador da ação é o pedido, aquilo que se pretende obter com a demanda judicial. Petitum, em latim. E o terceiro elemento identificador da ação é a causa petendi, ou a causa de pedir, ou fundamento do pedido. Então, com relação às partes, nós temos numa demanda contenciosa um polo ativo e um polo passivo, podendo haver uma pluralidade de partes, de sujeitos nesses polos, pode ser apenas um autor, ou podemos ter mais de um autor em litisconsórcio facultativo, bem como podemos ter um réu ou vários réus em litisconsórcio. São, nós veremos mais adiante, pessoas que têm uma ligação com o litígio, a princípio. Quando isso ocorre? Quando as pessoas que têm uma ligação com o litígio, com aquele conflito que ocorre no plano concreto, quando essas pessoas que são colocadas nos polos ativo e passivo da demanda, ou seja, os pretensos titulares do direito controvertido, tem-se que a legitimidade para figurarem nos polos da demanda é uma legitimidade ordinária, ou seja, isso é o comum, isso é o natural de acontecer, certo? Com relação ao segundo elemento, que é o petitum, petitum é o objeto da demanda, aquilo que se visa resolver, é o bem jurídico pretendido pelo autor ao mover a ação. E o pedido, ele é classificado em pedido imediato e pedido mediato. Nós já vimos que não é possível, na maioria das situações, na grande maioria das situações,
que as pessoas façam justiça com a sua própria força, de modo que, não havendo uma solução pacífica e harmoniosa decorrente da vontade das próprias partes litigantes, vamos ter um conflito pendente que caracteriza a lide, que é um dos elementos, inclusive, da jurisdição, como nós já estudamos antes, de modo que, para solucionar esse conflito, é necessário que seja movida uma ação judicial. O Estado que vai dizer quem tem a razão, o iuris dictio. E quando se pretende essa tutela do Estado, essa proteção do Estado, o autor ele informa o tipo de providência que ele quer do Estado. O reconhecimento de um direito, ou a satisfação de um direito. Vão identificar a diferença entre uma tutela de conhecimento, também chamada de cognitiva, ou uma tutela de execução, né? Ou pode ser apenas para resguardar a eficácia de um processo, aí nós teremos a chamada tutela cautelar. Então, esses tipos de atuação do Estado através dessas três tutelas estudaremos mais adiante, quando estivermos analisando o Instituto do Processo. Dentro da tutela cognitiva, da tutela de conhecimento, o autor pode pretender que a atuação do Estado se dê através de três tipos de provimentos. Um deles é o provimento meramente declaratório, no qual o autor apenas requer do Estado o reconhecimento de um direito. Pode ser a existência de uma relação jurídica entre ele e o réu, né? Ou mesmo a declaração da inexistência de uma relação jurídica. Pode ser também a declaração da falsidade ou veracidade de um documento. De forma que o Estado, ao declarar a existência ou inexistência dessa relação jurídica, ou da falsidade ou veracidade de um documento, ele estará dando um provimento meramente declaratório. E isso por si só já satisfaz a pretensão do autor naquela demanda. Quando o Estado presta esse provimento declaratório, temos que ele está atendendo ao pedido imediato, que é a providência requerida pelo autor. Mas o pedido imediato, aquele bem que ele quer, ou aquele direito que ele quer que seja reconhecido em face do réu, pode ser, nesse caso, por exemplo, a declaração da existência de uma relação de parentesco, numa ação de reconhecimento de paternidade. Pode ser o reconhecimento da veracidade de um título da dívida pública. O Estado declara, então, que aquele título ao portador, que está com o autor em face da União, o título da União Federal, que esse título é válido, podendo, portanto, por exemplo, ser utilizado para a compensação de pagamento de tributos. Esse é o pedido imediato, né? Aquele bem jurídico pretendido em face da parte contrária. O imediato é aquilo que você requer do Estado. O imediato é o que você requer do Estado, é o principal. O mediato, o secundário, é o que você pede em face da parte contrária. Do Estado, você requer a prestação jurisdicional e um tipo de provimento através do qual essa prestação vai se dar. Outro provimento que pode ser demandado ao Estado pelo autor nessa tutela cognitiva, que visa reconhecer direitos, é o provimento condenatório, no qual o autor, além de requerer a declaração de um direito de um crédito, pode ser numa ação de cobrança ou numa ação indenizatória, como a gente acabou de mencionar quando estávamos tratando dos elementos identificadores antes, né, naqueles exemplos. O pedido imediato é que o Estado condene o réu. Condene o réu. E o pedido imediato, secundário, é que a condenação seja de pagar ao autor a dívida decorrente do contrato, ou que o réu seja condenado a indenizar o autor pelos danos sofridos em razão de um ato ilícito, sejam
danos materiais, sejam danos morais. Outro tipo de provimento que pode ser buscado pelo autor através da tutela cognitiva é o provimento constitutivo. O provimento constitutivo visa o reconhecimento de uma relação jurídica entre as partes, a fim de que possa haver a constituição de uma nova relação jurídica, a extinção de uma relação jurídica ou a modificação de uma relação jurídica. Então, o pedido imediato é que o Estado decrete uma nova situação jurídica entre as partes. E essa decretação de uma nova situação jurídica, o que vai ocorrer a partir da sentença, e em razão da sentença, pode ser, por exemplo, a decretação do divórcio, que extingue uma relação jurídica entre as partes, pode ser a nomeação de um curador para o interdito, o que faz criar, surgir uma relação jurídica entre as partes, assim como a adoção também faz surgir uma relação jurídica entre as partes, ou o juiz decretar a guarda dos filhos a apenas um dos pais, né, seja, por exemplo, a mãe. Isso vai modificar uma situação jurídica entre as partes. Né? Esses seriam os pedidos mediatos na demanda. E o imediato, aquilo que se requer em face do Estado, que é prestar tutela jurisdicional, porque o autor fala assim: Excelência, representante do Estado, juiz, uma vez que o Estado abarca para si, toma para si a atribuição de dizer o direito no caso concreto, resolvendo os conflitos de interesse, né, impedindo a autotutela, é necessário que me dê, portanto, a proteção que eu venho lhes pedir em face da parte contrária. Obviamente que no curso do processo o juiz irá verificar se realmente esse direito pode ser atribuído ao autor nos termos da ordem jurídica vigente, com base nos fatos que são comprovados no processo. Pois bem, esses elementos identificadores da ação são exigidos tanto na ação civil, o artigo 319 do CPC, ao tratar dos requisitos da petição inicial no processo civil, traz a necessidade de identificar as partes no artigo 319, inciso 2, a necessidade da causa de pedir estar bem clara na petição inicial, conforme o artigo 319, inciso 13, e que o pedido seja devidamente formulado nos termos do artigo 319, inciso 4. E depois o CPC traz vários artigos, inclusive, informando como o pedido deve ser formulado, né, os requisitos dos pedidos, os tipos de pedidos e etc. Também no processo de trabalho, a CLT estabelece no artigo 841, parágrafo único, que na petição inicial trabalhista também tenhamos a presença desses três elementos identificadores da ação. E da mesma forma é no processo penal, consoante o artigo 41 do Código de Processo Penal, ao trazer os requisitos da queixa-crime ou da denúncia, constando que nós devemos ter a identificação do acusado, a caracterização do fato tido por criminoso, da conduta que teria sido praticada pelo acusado, e também a tipificação nos termos da lei dessa conduta como criminosa, né, qual o crime que se teria sido, portanto, praticado e a pena que se pretende ser aplicada. Ok, é necessário deixarmos claro, portanto, que não tendo sido atendidos esses requisitos no momento da propositura da ação, o juiz poderá indeferir a petição inicial, indeferir a queixa-crime, o libelo, e isso se refere a uma sentença terminativa, né, de indeferimento da petição inicial que leva à extinção do processo.
Então, o artigo 321 do CPC, ele estabelece que, havendo a falta de um dos requisitos da petição inicial, o juiz irá intimar o autor para poder emendar a petição inicial. O artigo 330, parágrafo 1º, inciso 2, por sua vez, do CPC, determina que haverá o indeferimento da petição inicial quando lhe faltar pedido ou causa de pedir. E ainda no Código de Processo Civil, o artigo 485, ao tratar das sentenças terminativas, que são aquelas sentenças nas quais nós temos a extinção do processo sem que o conflito tenha sido resolvido, ou seja, a extinção do processo por um vício formal, de forma, inclusive, que não há coisa julgada material, apenas uma coisa julgada dentro do processo, mas que não surte efeitos fora daquele processo. O artigo 485, inciso 1 do CPC, traz como uma das causas pelas quais o juiz vai proferir sentença terminativa como o indeferimento da petição inicial. E é muito importante destacarmos que a petição inicial é o ato mais importante, portanto, do autor ou do reclamante, ou a denúncia, o ato mais importante do Ministério Público, porque o juiz vai ter que decidir o conflito que lhe é apresentado nos limites em que são colocados nessa petição de ingresso. Sententia debet esse libello conformis, ou seja, a sentença deve estar em consonância ou deve se dar nos limites da petição inicial. Sententia debet esse libello conformis. De modo que o juiz tem que decidir a lide, tem que decidir o conflito nos termos colocados pelas partes, conforme estabelece o artigo 141 do Código de Processo Civil, uma vez que a iniciativa da ação é do jurisdicionado, não do juiz. O juiz deve ser provocado. Vimos isso na aula passada. Ne procedai iudex ex officio. Se o juiz proferir uma decisão fora dos limites estabelecidos na petição de ingresso, ele estará proferindo uma petição eivada, uma decisão eivada de nulidade. O artigo 490 do CPC e 492 estabelecem que o juiz não pode conceder ao autor um pedido de natureza diversa daquele que foi formulado na petição inicial, nem em quantidade superior à que foi pretendida. De modo que o juiz, ao proferir a decisão, vai conceder o que foi pedido e nos limites em que foi pedido, nos termos em que foi pedido. De modo que o juiz, ao conceder algo diferente do que foi pedido, vai estar proferindo uma decisão extra petita, ou seja, fora do que foi pedido, uma decisão nula. Se o juiz conceder algo além do que foi pedido, ele vai estar concedendo, proferindo uma decisão ultra petita, ou seja, concedendo além do que foi pedido. Isso também gera uma nulidade. E é importante caracterizarmos aqui, como exemplos, a decisão extra petita pode ser: o juiz concede um pedido que não foi formulado, o autor pretende indenização por danos materiais. O juiz condena o réu a indenizar-lhe pelos danos materiais. Mas ele fala assim na sentença, ele fundamenta que também ficou caracterizado que houve uma ofensa a bens jurídicos do autor que sejam um dano moral e que, portanto, o réu também deve condená-lo, deve indenizá-lo pelos danos morais sofridos. Só que o autor não pediu indenização por danos morais. Ora, se o autor não pediu indenização por danos morais, o juiz, ao concedê-los, estará proferindo uma decisão extra petita. Só que a decisão também pode ser extra petita pelo juiz condenar por um fundamento diverso. Então o autor pede uma indenização por danos morais ou materiais por um fato. E o juiz diz na sentença o seguinte: não, em razão desse fato não houve
danos gerados ao autor. Só que durante o processo, na instrução processual, mais especificamente na oitiva das testemunhas em audiência de instrução, ficou caracterizada a existência de um outro fato que não foi mencionado na petição inicial, não tinha ainda sido trazido para o processo, mas que esse fato sim gerou danos ao autor e danos indenizáveis, pelo que condena o réu para indenizar esses danos e não em razão daqueles outros fatos trazidos pelo autor. Ora, o juiz, da mesma forma, estará condenando de modo extra petita, porque o pedido deve ser interpretado em consonância com a causa de pedir. Se ele concede o pedido, mas com base em outra causa de pedir, que não foi aquela trazida pelo polo ativo, aquela relação processual, o juiz está propondo uma ação em favor do autor e, o pior, condenando o réu sem que o réu tenha tido o direito de defesa, direito ao contraditório. No caso de uma decisão ultra petita, temos como exemplo o autor propõe uma ação de cobrança com base num contrato para entregar uma boiada e o contrato estabelece que o réu deve entregar-lhe uma boiada de um número de 100 bois. Só que na petição inicial, embora o contrato estabeleça 100 bois, o autor pede que o réu lhe entregue 30. Que seja condenado o réu a lhe entregar 30 bois. O autor não deixa claro por que ele está pedindo só 30. Aí o juiz, analisando os documentos do processo, vendo o contrato com essa quantidade de bois que o réu assumiu como obrigação de entregar ao autor, o juiz condena o réu a entregar 100 bois, não obstante o autor tenha pedido apenas 30. Ora, gente, o juiz está concedendo algo ultra petita, ou seja, além do que foi pedido. Sabe ele se o réu já entregou os outros 70 bois? O autor não mencionou nada, o réu também não mencionou, porque o autor está pedindo só os 30. Então, naquela relação fática ali, para ele estar claro que a discussão gera em torno de 30 bois, o juiz vai lá e condena a entregar 100 bois. A decisão é ultra petita e, portanto, é nula naquilo que ultrapassar o que foi pedido pelo autor. Obviamente, também haverá nulidade quando o juiz deixar de decidir. O nosso Código de Processo Civil, salvo engano, lá pelo artigo 140, estabelece que o juiz não pode deixar também de proferir a decisão. Ele tem que proferir uma decisão sobre todos os pedidos que são formulados, exceto quando houver algum vício formal, né, que leve à extinção do processo sem que ele proceda a uma decisão de mérito. Mas não havendo vício formal que permita ao juiz extinguir o processo, proferindo uma decisão terminativa do feito nos termos do artigo 485 do CPC, o juiz deverá dar uma resposta ao conflito. De modo que, se o juiz deixar de analisar e de se manifestar na sentença sobre um dos pedidos formulados, ele estará também proferindo uma decisão eivada de nulidade nesse tocante, por ser uma decisão citra petita, ou seja, ele analisou aquém do que foi pedido, ele não analisou tudo o que foi pedido. Então é nulidade por ser uma decisão citra petita, ok? Pois bem, o que acontecerá quando nós tivermos duas ações idênticas tramitando perante o Poder Judiciário? Ou duas ações idênticas que já tenham sido propostas, uma talvez já foi julgada e outra ainda está pendente de julgamento. Nós não podemos conceber um mesmo conflito, uma causa idêntica, sendo julgada duas vezes. Podemos conceber o julgamento em instância inferior e superior, quando se trata dos recursos. Mas não podemos conceber que uma ação é proposta, é julgada em primeiro grau de jurisdição, a parte está ali com a possibilidade de interpor recursos e ter outras decisões em grau recursal, mas um dos litigantes move novamente uma ação para discutir a mesma situação
pleiteando-se os mesmos pedidos. É óbvio que para evitarmos decisões contraditórias, porque em uma ação o judiciário pode dar uma resposta favorável, julgando procedentes os pedidos formulados pelo autor, e na outra ação o judiciário pode julgar improcedente, para evitarmos decisões controversas, bem como para evitarmos um trabalho inócuo, desnecessário, gerando um custo a mais para o judiciário, nós não podemos aceitar que sejam propostas mais de mais de uma vez, melhor dizendo, né, o mesmo conflito, desde que haja o julgamento. O autor só pode renovar o pedido, né, pedir para que propor uma nova ação em face do réu com o mesmo pedido, o mesmo fundamento para o pedido e as mesmas partes, se a primeira ação tiver sido extinta sem resolução do mérito. Não sendo essa situação de extinção sem resolução do mérito, aquele pedido não pode ser renovado perante o Poder Judiciário. De modo que, havendo duas ações idênticas, uma delas não poderá ser julgada. Como funciona isso? A identidade de ações se dá, como já vimos, quando duas ou mais ações tenham as mesmas partes, os mesmos pedidos, ou parcialmente os mesmos pedidos, porque a identidade pode ser parcial, sendo que uma ação só tem um pedido de indenização por danos morais, e na outra o autor acrescentou ao pedido de indenização por danos morais, por exemplo, o de indenização por danos materiais. Mas se o fundamento dos danos morais for o mesmo, se o réu for o mesmo, é uma ação idêntica em relação a esse pedido. Então tem que ter as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. Havendo duas ações ou mais idênticas, haverá litispendência ou coisa julgada. Isso é regulado no artigo 337 do Código de Processo Civil, nos parágrafos 1º a 4º. Ele estabelece que, havendo duas ou mais ações idênticas, haverá litispendência ou coisa julgada. Depois estabelece que duas ou mais ações são idênticas quando tiverem as mesmas partes, o mesmo pedido ou os mesmos pedidos e a mesma causa de pedir. Pois bem, quando será litispendência? Quando essa identidade de ação vai gerar litispendência? Quando as duas ações ainda estiverem tramitando, ou seja, nenhuma foi julgada de forma definitiva. Podemos ter até para uma delas, ou ambas, o julgamento de primeiro grau de jurisdição, mas ainda está pendente, por exemplo, o julgamento de um recurso. Então, se tivermos duas ações idênticas tramitando ainda pelo judiciário, haverá litispendência. De forma que aquela que foi proposta primeiro, houve o reconhecimento primeiro daquela ação, vai seguir para ser julgada. E a outra ação tem que ser extinta sem resolução do mérito, em razão de litispendência. É um vício processual que tem naquele processo, porque aquele pedido, aquele objeto que se requer naquele processo, já está sendo pleiteado em outra ação perante o Poder Judiciário, não podendo haver duas decisões sobre o mesmo conflito. E haverá coisa julgada quando o autor repetir uma ação que já tiver sido julgada definitivamente, ou seja, cuja decisão já tiver transitado em julgado, não cabendo, portanto, mais recurso contra a decisão. De modo que essa ação que foi reproduzida, ela não pode prosperar, tendo que ser extinta sem resolução do mérito. Essas situações de sentenças extintivas em razão da litispendência e da coisa julgada também está prevista no artigo 485 do Código de Processo Civil. Esse artigo lista situações nas quais nós teremos sentenças terminativas, ou seja, que extingue o processo sem resolução do mérito. Pois bem, queridos alunos, queridas alunas, essa foi a nossa aula sobre elementos da ação, identidade de ações, e o que ocorrerá quando houver identidade de ações.
Aguardo vocês na nossa próxima aula, que continuaremos tratando do direito de ação. Vamos estudar na próxima aula as condições da ação. Um grande abraço a todos vocês.